bem? Como é que vocês estão? Espero que morrendo de saudade de mim, não é mesmo? Essa pessoa maravilhosa que vos fala, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. A situação está tensa, gente, tá tensa. Meu Deus do céu, não aguento mais ficar em casa. Então a questão é a seguinte, hoje é aula de redação. Hoje é aula de redação e hoje nós vamos analisar um tema. Viva! Sim, hoje nós vamos analisar tema de redação, porque vocês sabem que eu estou alternando semana a semana análise de tema de redação e estrutura textual, ok? Tô fazendo isso e meu nariz não para de coçar. Vou me higienizar aqui. Vou passar meu álcool em gel, porque aí quando meu nariz coça, não faz mal. A questão é a seguinte, eu tô alternando análise de tema e estrutura textual para que vocês possam, para que a gente possa continuar com os nossos debates, porque eu gosto quando a gente faz desse jeito. Vocês gostam desses debates e aí a gente pode continuar trabalhando estrutura textual, ok, meus amores? Hoje nós vamos trabalhar o tema do Enem de 2016. Não o tema do Enem geral, nós vamos trabalhar o tema do Enem para privados de liberdade, ok? Tô até com o tema aqui. Ai. Nós vamos falar sobre alternativas para diminuição do desperdício de alimentos no Brasil, ok? Então, alternativas para diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Eu achei esse tema bem legal, tá? Eu acho que ele é um tema bem... como é que eu explico assim? É um tema bem... Esqueci. Ele é um tema bem... É um tema que faz sentido no momento que nós estamos passando, porque quando a economia dá uma estagnada, a gente tem boa parte da população passando por uma grande necessidade, né? Isso é muito claro. Tanto é que o governo, tô nem aí se é direita ou de esquerda, eu estou cagando para isso, você sabe muito bem, né? Mas ações estão sendo, né? Algumas ações aí estão acontecendo. E se vocês estão aí nas redes sociais, vocês estão vendo que ONGs, né? Tá todo mundo se organizando para tentar diminuir o impacto econômico dessa parada, desse isolamento que a gente tá vivendo, né? Bom, e eu gostei muito desse tema, eu gostei dos textos e eu acho que vai dar pra gente fazer uma organização, um bate-papo legal aqui hoje, tá? Eu vou mudar um pouquinho a estrutura do texto, do vídeo, um pouquinho do vídeo vai ser aqui, um pouquinho do vídeo vai ser aqui, tá? Eu quero que vocês leiam um texto comigo e analisem o texto comigo, porque eu vou bater até o final do ano nessa tecla que vocês não sabem ler texto motivador e não sabem tirar os argumentos de vocês desse texto motivador. Vocês estão entendendo? Assim, eu sinto que vocês não sabem fazer esse tipo de coisa e eu quero fazer com vocês esse tipo de coisa, ok? Então, vamos à primeira parte, ok? Então, quando a gente tá falando do tema da redação, vamos olhar a proposta da redação com carinho. Alternativas para... Alternativas para diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Vamos encontrar qual que é o nosso tema central. Já entendemos que o nosso tema central é desperdício de alimentos, né? Então, se eu não falar sobre desperdício de alimentos, eu vou zerar a minha redação, né? Eu preciso falar desperdício de alimentos. Eu não posso negar que o Brasil desperdiça alimentos. Gente, eu não posso negar isso, ok?
Onde que isso está acontecendo? No Brasil. Eu não posso deixar de falar que esse é um problema que afeta o Brasil. Posso falar de outros países? Posso, mas o foco da minha redação precisa ser obrigatoriamente o Brasil. Vocês entenderam? E aí eu quero chamar a atenção para mais duas palavrinhas, ó. Alternativas para diminuição. Quando a gente está falando em alternativas, obrigatoriamente nós estamos falando em estratégias, né? Então, nós precisamos buscar estratégias para diminuir o desperdício de alimentos. O foco do meu texto tem que ser, então, em estratégias para diminuir o desperdício de alimentos. É isso que eu tenho que escrever no meu texto. E aí vem a grande pergunta. Thaís, isso quer dizer que na minha argumentação eu preciso dar essas estratégias? Essas estratégias em si deverão estar presentes na proposta de intervenção. Isso mesmo, elas deverão estar presentes na proposta de intervenção. Mas durante o meu texto eu preciso mostrar por que essas estratégias são fundamentais. Vocês entenderam? Ok? Querem que repita? Então, as alternativas devem estar presentes na proposta de intervenção. Mas, ao longo do meu texto, na argumentação do meu texto, eu devo deixar claro por que essas alternativas são fundamentais. E de onde eu vou tirar esses porquês? De onde eu vou tirar esses meus argumentos? Isso é fácil. Eu vou tirar esses meus argumentos dos textos motivadores. Os textos estão lá para me ajudar. Isso quer dizer que eu vou tirar repertórios e dados dos meus textos motivadores? Não, mas as ideias centrais dos meus argumentos sairão sim dos meus textos motivadores e eu vou ensiná-los a fazer isso hoje, ok, meus amores? Tranquilo? Então, bora lá! Bom, pessoas, vamos passar para a análise do texto. Tá fazendo uma sombra aqui, deixa eu arrumar a iluminação. Melhorou? Deu uma melhorada, né? Vamos passar para a análise do texto propriamente dita. Como eu disse para vocês, esse é o tema foi aplicado no Enem PPL 2016, tá? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o tema, a proposta de redação, ok? Alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Eu já fiz essa análise com vocês, vamos passar para o texto 1. Deixa eu ajustar aqui, tá bem visível? Ok. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado a cada ano, junto com toda a energia, mão de obra, água e produtos químicos envolvidos em sua produção. O Brasil tem 3,4 milhões de brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar, o que representa 1,7% da população. Segundo o relatório da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, de 2013, 805 milhões de pessoas, ou seja, 1 em cada 9 sofre de fome no mundo. Bom, quando a gente está falando em dados no Brasil, porque a nossa redação fala do Brasil, nós precisamos levar em consideração esse dado aqui, ó. 3,4 milhões de brasileiros. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? 3,4 milhões de brasileiros. Então, a gente tá falando de 1,7% da população. Um dos grandes motivos de por que a gente precisa debater esse tema é a fome, né? Então, a fome é um assunto, é um argumento de que faz com que esse assunto mereça atenção. Então, quando a gente tem algo que se está estabelecido, né? A gente precisa diminuir o desperdício de alimentos porque a fome já é um assunto que já se está estabelecido, é um fenômeno, um problema que já se está estabelecido na população. Onde que está escrito fome aqui, gente? Quando a gente está falando em insegurança
alimentar. Para quem não sabe, insegurança alimentar é quando você não tem certeza de quando você vai comer, ok? Bom, agora que a gente leu o primeiro texto e vocês entenderam qual é o raciocínio do primeiro texto, eu quero que vocês pensem em repertórios que podem fundamentar essa argumentação do primeiro texto, ok? Já ficou claro que a argumentação do primeiro texto está baseada na fome, né? Então, por que que a gente precisa debater? Por que que a gente precisa buscar a diminuição? Porque a fome é um problema presente. Se nós temos 1,7% da população brasileira em situação de insegurança alimentar, quer dizer que a fome é um motivo muito importante para que a gente se debata esse texto, esse problema. Vocês entenderam? Acho que o grande repertório para esse argumento é a pirâmide de Maslow, essa daqui que eu tô mostrando, ó. Porque a segurança alimentar é um dos itens básicos que se garante a qualidade de vida. Se você não tem a segurança alimentar, consequentemente, você não tem qualidade de vida. Ai, Thaís, eu não quero usar Maslow. E eu dou toda a razão para isso. Mas vocês podem usar também o mito da caverna de Platão. Porque enquanto as pessoas ficarem alienadas e não entenderem que a fome é sim um problema, e um problema grandioso no Brasil, já que nós estamos falando de 3,4 milhões de habitantes brasileiros, nada vai ser feito a respeito. Vocês entenderam? Tá claro como que é isso? Então, eu leio o texto motivador, entendo qual o foco central daquele texto, ok? Busco o argumento que pode ser retirado dali e então eu faço a argumentação, ok? E aí eu junto com o meu repertório, certinho? O texto 2, bora lá! O desperdício de alimentos no Brasil chega a 40 mil toneladas por dia, segundo pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Anualmente, a quantidade acumulada é suficiente para alimentar cerca de 19 milhões de pessoas diariamente. Olha isso, gente, que absurdo. Então, o que nos chama a atenção no texto 2? 40 mil toneladas por dia. E que se a gente somar isso, dá para alimentar 19 milhões de pessoas diariamente. O que tá falando, gente? Olhem para vocês verem. Se o nosso índice de pessoas é de 3,4, quer dizer que o índice de pessoas que pode ser alimentada cobre em muito o número de pessoas que está passando fome. Quer dizer que o nosso problema não é efetivamente falta de alimentação, mas a má distribuição. Se é a má distribuição, é porque a gente não entende que efetivamente isso daqui é um problema. Vocês estão entendendo? A gente tá cego, a gente não entendeu a gravidade disso daqui. O texto 2, ele fala sobre que, na realidade, não há problema de falta de alimentação no Brasil. Vocês viram como é que o texto 2 é chocante? Que nós temos um desperdício diário de 41 toneladas. 41 mil toneladas, né? 40 mil toneladas de alimentos diariamente no Brasil. Gente, isso é muita comida. E que, quando a gente soma isso durante o ano, daria para alimentar diariamente 19 milhões de pessoas no Brasil. Então, quando a gente faz essa análise, o que a gente percebe? Que, na realidade, qual é o nosso problema? Não é falta de alimentação, mas má distribuição. Qual que seria o nosso argumento aí? De que o governo, e sim eu vou jogar essa no Estado, ele não cuida de forma proativa de seus
habitantes. Porque se nós damos ao governo, né? Se nós perdemos liberdades individuais em troca de que o governo faça a nossa segurança, então tem alguma coisa errada. Vocês entenderam? Então, sem dúvida, o repertório aqui vai ser contrato social. Vocês podem escolher aquele que vai ficar melhor, mas o governo tá promovendo uma quebra do contrato social aí a partir do momento em que não há falta de produtos, o que há é uma má distribuição, ok? Eu pensei muito em Naoto Kan também, para quem não conhece, eu já falei sobre ele em sala de aula e no Instagram também, mas o Naoto Kan, ele fala que para se combater um problema é preciso entender a origem desse problema. Então, se a gente não entender que o problema é a má distribuição, então a gente não consegue combater. Vai depender da forma como vocês quiserem trabalhar isso. Vamos para o texto 3, um gráfico. Eu adoro gráfico porque dele dá pra gente tirar bastante informação, bastante argumentação. O caminho do desperdício no Brasil. 10% é desperdiçado na colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento, nas CEASAs, e 10% nos supermercados de consumidores. Gente, eu acho que a gente precisa prestar atenção aqui, ó. 50% no manuseio e transporte e 30% nas CEASAs. Tem coisa errada aqui, não é mesmo? Tem coisa muito errada aqui. O que está acontecendo para que 80% da produção seja desperdiçada aqui? Falta de atenção, não entendimento, né? O que as autoridades, por que ninguém intervém? Por que as autoridades não fazem nada quanto a isso, né? O texto 3 é surpreendente, né? Porque ele mostra pra gente aonde que o desperdício efetivamente acontece. A gente sempre acha que o desperdício acontece nas lojas, né? Nos restaurantes. E não, o desperdício acontece no transporte. Eu acho que 50%. Ah, não lembro. Eu falei no outro, né? Na outra parte. 50% do desperdício é promovido no transporte. Então, peraí, o que isso pode ser feito, né? Então, qual é o entendimento? A gente precisa entender que isso é um problema. Sem dúvida, o princípio da identidade filosófica. A gente precisa entender que isso é um problema para que se possa combatê-lo, chegar à raiz dele, poder combatê-lo de forma efetiva. Eu gosto muito desse repertório, muito, 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 ok? Eu tava pensando aqui em capital social do Putman, porque quando há um engajamento da população em prol de um bem maior, além de a população, o país crescer, a população fica mais feliz de forma geral. Então, talvez se todos os setores econômicos e sociais se unirem para diminuir esse desperdício, haveria a diminuição da fome e, consequentemente, um crescimento do país. Tô pensando nisso. Fica aí isso para vocês. Joguei. E o texto 4. O desperdício de alimentos nas sociedades ricas resulta de uma combinação entre o comportamento do consumidor e a falta de comunicação ao longo da cadeia de abastecimento. Os consumidores não conseguem planejar suas compras de forma eficaz e, por isso, compram em excesso ou exageram no cumprimento das datas de validade dos produtos. Por outro lado, os padrões estéticos e de qualidade levam os distribuidores a rejeitar grandes quantidades de alimentos perfeitamente comestíveis. Nos países em desenvolvimento, as grandes perdas pós-colheitas, ainda na fase inicial da cadeia alimentar, que é aqui, ó, são o principal problema. Então, olha para vocês verem, ó. Aqui tá falando sobre planejamento, sobre como nós mesmos não planejamos as nossas compras e, consequentemente, não planejamos o nosso consumo. Fato que leva ao desperdício.
Logicamente que a gente percebeu que o problema não tá só aqui, né? Tá também aqui. Mas basicamente, aqui tá falando de uma questão de consciência social. O texto 4, ele fala sobre como que a gente, esse desperdício tá na gente, sabe, assim, como que ele acontece nas classes dominantes, não nas classes dominantes, né, nas classes mais privilegiadas, e aí eu tô apontando o dedo pra você, tô apontando o dedo pra mim, porque a gente não planeja as nossas compras, a gente não planeja o nosso consumo. E ele tá falando também de como os padrões estéticos, olha que louco, os padrões estéticos acabam promovendo desperdício, porque aí aquela batata que não tá tão bonita, aquele tomate que não tá tão bonito, ele acaba sendo descartado. E isso vai pro lixo, sendo que a gente poderia fazer uma doação sobre isso, né? Vocês já pensaram na forma como vocês consomem os produtos? Então, né? Isso daí tem a ver com cada um fazendo a sua parte, né? Cada um agindo de forma, cada um cumprindo o seu papel. Eu pensei muito em Tábula Rasa do John Locke, porque nós somos criados e levados a achar que isso é normal. O Moral do Rebanho do Nietzsche também é muito legal, né? Porque nós vamos fazendo isso porque todo mundo faz isso, talvez até o fato social do Durkheim, porque isso já está estabelecido no nosso comportamento. Vocês já pensaram nessas coisas? Ai, que texto! Não é mesmo? Assusta, né? Falando em alusão, né? Eu tenho algumas alusões históricas e uma alusão literária, se não me engano. Em alusão histórica, e só lembrando que a alusão ela deve ser usada para contextualizar a sua redação, ela não deve ser jogada lá ao léu, né? Ela deve estar lá para realmente mostrar para o corretor para que você veio, né? Tipo assim, ó, eu sei do que esse tema fala, eu tô preparado para fazer uma relação, ó, eu já chego aqui matando, já chego aqui, ó, no peito falando para quê, do que essa redação fala. Eu separei algumas alusões e aí vocês me falam o que vocês acham e se vocês têm outras melhores, porque vocês podem, vocês são foda, eu acredito em vocês, tá? Mas a primeira que eu pensei foi no período neolítico, olha que legal. No período neolítico, o período neolítico foi o período em que os primeiros homens que deixaram de ser nômade, eles começaram a dominar a agricultura de forma geral. Então, se eles começaram a dominar a agricultura de forma geral, eles também começaram a... Como é que fala? Eles começaram a produzir, né? Então, foi um momento em que a fome deixou de ser um problema tão grande, né? Mesmo que a alimentação, a produção fosse ainda muito restrita e numa escala muito menor, a fome, né? Aquela fome que matava naquele momento, ela estava mais controlada, né? E aí vocês poderiam fazer uma relação de como que mesmo de como de como a evolução representada naquele momento, hoje em dia, apesar de ter representado a sobrevivência da humanidade, ainda não é suficiente para que todos tenham acesso a uma alimentação saudável e por aí vai. Entenderam? A minha segunda alusão é durante a Idade Média, em que havia a escassez de comida e que inclusive a obesidade, ou melhor, o sobrepeso, era representatividade de status social. Então, vocês podem falar que essa escassez de comida, mesmo que numa escala consideravelmente menor, se mantém nos dias atuais
e faz com que a disparidade social, a desigualdade social se mantenha da mesma forma e seja marcada também pelo acesso à alimentação saudável. Ok? E a minha terceira alusão, como eu disse, é uma alusão literária. Eu pensei muito em Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Lembrei de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, por causa da fome. Isso mesmo, da fome vivida pela família de Fabiano, né? Que não é aquela fome entre o almoço e o jantar, mas é aquela fome que não sabe quando vai ser, quando não vai ter, vai ver seu fim. Vocês entenderam? Então, vocês têm essas 3 possibilidades de alusões. Entenderam? Quanto às propostas de intervenção, fiquei pensando muito nessas propostas e eu acho que a gente não vai conseguir tirar o governo dessa não, gente. Duvido muito que a gente consiga tirar o Estado dessa, mas eu acho que é legal a gente colocar o Estado junto com as instituições privadas. Vamos colocar aí as grandes empresas para trabalhar, uai. Esse povo tá achando que só vai ganhar dinheiro em cima da gente? Não, vamos colocar essa galera para trabalhar. Pensem numa maneira, aí vamos naquelas estratégias mesmo para diminuição. O próprio texto deu essas dicas pra gente. Se é o transporte que promove o grande desperdício, vamos mexer no transporte. O próprio texto falou isso pra gente, ok? Então vocês não precisam fugir muito do que tá escrito ali. O texto contou pra gente que os padrões estéticos, né, também promove um grande desperdício. Olha ali, outra proposta também. E o texto falou pra gente também sobre o planejamento de consumo. Então, peraí, nós já temos algumas estratégias. Logicamente que vocês sabem que vocês vão fazer uma proposta. Mas essa proposta pode ter um detalhamento bem feito, né? E é por aí que vocês vão chegar. Lembre-se de não colocar nem sociedade, nem família, não colocar conjunções condicionais, ok? Nem a palavra conscientização na ação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam os textos motivadores com carinho e qualquer dúvida, titia Thaís está à disposição, tá bom? Porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo!